bem lemos, é a parábola dos trabalhadores da vinha, e nós estamos fazendo uma exposição, né, um estudo sobre as parábolas de Cristo Jesus. Nós já vimos todas as parábolas de Mateus 13, começando pelo pastor Sam, e o último foi o Israel, que falou sobre a da pesca. Foi? Da rede, obrigado, da rede. E hoje a gente deu um saltozinho, tem outras parábolas, né, entre Mateus 13 e Mateus 20, mas deu um salto para Mateus 20, tá bom? E uma forma de nós interpretarmos a parábola seria definindo, né, as figuras. Na parábola da vinha nós temos as seguintes figuras: o dono de casa, os pais, os trabalhadores iniciais, refere-se ao Israel da época de Moisés, os trabalhadores da terceira hora, ao tempo de Davi, os trabalhadores da sexta hora e nona hora, a época do exílio e pós-exílio, os trabalhadores da 10ª hora, ao Israel de Deus no período de Cristo. Cada hora refere-se a uma dispensação na história humana. O administrador refere-se a Jesus. Essas seriam as figuras que nós temos a apresentar na parábola. Ok? Certo? Nós temos o pai, nós temos o trabalhador de cada hora, e nós temos as horas ali estabelecidas, né? Nós temos as dispensações. Essa interpretação está correta, meus irmãos? Vamos lá. Voltar. Né? O dono da casa, Deus Pai. Tá? Os trabalhadores iniciais referem-se ao Israel da época de Moisés. Tá? Os trabalhadores da terceira hora, ao tempo de Davi. Os trabalhadores da sexta e nona hora, à época do exílio e pós-exílio. Os trabalhadores da 10ª hora, ao Israel de Deus no período de Cristo, ou seja, judeus e gentios sendo chamados após o período de Cristo, tá? Após Cristo ali. Cada hora refere-se a uma dispensação da história humana. O administrador refere-se a Jesus. Lembrando, meus irmãos, é um estudo, tá? É uma EBD. Eu gostaria de dizer para amenizar, não tem resposta errada. Mas tem resposta. E aí, meus irmãos? Gabriel, Dayana, Galinho, Israel não. Alex Cultural, tem mais irmãos. Vou começar pelo Gabriel que está aqui na minha frente. E aí, Gabriel? Está faltando alguém nessa pergunta? A pergunta é: essas figuras que eu elenquei aqui, que está elencando na parábola, né? E a interpretação de cada relação entre um personagem ou a situação apresentada e o que representa, se isso está correto, né? É essa a interpretação da parábola. Os personagens principais sim, mas eu acho que o tempo ali, acho que não. Não. Não seria necessariamente nesse tempo, não. Essa Maria falou que não. Gabriel? Isso que eu estava pensando, os personagens aí, tipo, faz sentido, mas a ordem exatamente eu não saberia dizer, entendeu? Mas acredito que os personagens sim. Alguém mais? Alguém? Viu? Obrigado. Vamos pensando. Tá aí pra cima. Eita, chegou uma conclusão? Já tá soprando. Vamos a resposta, né, a esta indagação. Essa interpretação está correta? A interpretação está correta? Não. Isso não significa que tudo está incorreto, tá? A gente vai ver. Mas está incorreto a interpretação. Por quê? Qual o método eu utilizei para interpretar dessa maneira? O método alegórico. Como o reverendo Sam trouxe aqui na introdução da parábola, não se interpreta a parábola como alegoria. Essa questão de a gente querer identificar tudo que está na parábola como uma coisa que tem que ser desvendada, isso está equivocado. Tá? Isso está equivocado. Vamos ver por quê. Tá?
O que, só a gente está relembrando, tá? O que é uma parábola e como ela se diferencia de outras formas ilustrativas, como metáfora, fábulas, alegorias e etc. Tá? Uma parábola não é simplesmente uma analogia, é uma metáfora prolongada com uma lição espiritual específica contida na analogia. Olha, o que está aqui fala? Com uma lição espiritual específica. A parábola, ela não tem um propósito de ser extensiva em várias lições espirituais. Tá? Por exemplo, não tem nada a ver eu interpretar a parábola dizendo que o trabalhador da terceira hora se refere ao Israel do tempo de Davi. Da onde que eu tirei isso? Está escrito na parábola? Qual é a referência? Isso é um método alegórico. Eu pego uma coisa e eu faço uma abstração de outras verdades das escrituras. É isso que a parte interessante é o seguinte, meus irmãos. Tudo isso aqui é verdade, mas o erro está na interpretação do texto. Qual é o problema disso? O problema quando a gente interpreta o texto sem nos atentarmos ao gênero literário é que a gente vai perder a riqueza daquele texto. Se eu interpreto dessa maneira, legal, né? A não ser a parte de equívoco completo teológico aqui, essa parte aqui, cada hora refere-se a uma dispensação da história humana. Que, já que tem mais de 3 horas, aqui tem mais de tem aqui 12 horas, né? Que é o que está na parábola, 12 horas intervalos, seriam então 12 dispensações. Nem os dispensacionalistas acreditam em 12 dispensações. Isso aí. Então, nós acreditamos em 2 dispensações. Tá? 2 dispensações. A dispensação do pacto, depois a gente vê. Isso está no nosso simples verso, foi a tradição. Então, isso está equivocado. Tá? Seguindo o que é a parábola. A parábola estende a uma comparação e a transforma em uma história mais longa ou em uma metáfora mais complexa. E o significado, sempre alguma verdade espiritual, não é necessariamente óbvio. A maioria das parábolas de Jesus exigia algum tipo de explicação, mas apresentar, aqui essa parte importante, tá? Também. Mas apresentar uma definição técnica que se aplique a todas as parábolas de Jesus é notoriamente difícil, é claro. Em parte por causa da variedade dos ditos definidos explicitamente como parábolas nos relatos do Evangelho. Então o que o autor está dizendo? É difícil definir o que é parábola seguindo tudo, mas é fácil identificar o que não é parábola. Ou seja, a alegoria não é parábola. A interpretação. A interpretação. Por quê? Olha o que Jesus começa no versículo 1 dizendo. Tá? Porque o reino dos céus é semelhante a um... É por isso que vai falar de uma analogia com uma lição específica. É semelhante a um... Gálatas, vamos abrir Gálatas para a gente ver o que é alegoria. Depois de encontrar, eu falo para os irmãos colocar. Gálatas 4, versículo 21. Gálatas 4, 21. Gálatas, capítulo 4, versículo 21, a gente vai ver o que é alegoria. Tá? Porque esse método não pode ser utilizado para interpretar as parábolas. Em Gálatas 4, versículo 21, em seguida, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. E aí ele vai seguir falando sobre as 2 alianças. Olha a diferença da parábola e da alegoria. Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a... Semelhante, olha a analogia, como a lição espiritual. Semelhante a... O apóstolo Paulo aqui, e depois a gente vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo que
Essas duas mulheres, Agar e Sara, elas são, não é semelhante a. Elas são alegóricas, elas são alegorias. Uma maneira em que nós entendemos, o apóstolo Paulo interpreta no Antigo Testamento. Okay? Então significa que nós devemos usar esse recurso interpretativo sempre quando interpretamos o Antigo Testamento, ou seja, a alegoria? Não, por quê? É a Bíblia que define como ela deve ser interpretada. Como que nós entendemos o Antigo Testamento? O Novo Testamento revela o Antigo. Então, eu não estou querendo dizer aqui para nós irmos no Antigo Testamento e interpretar alegoricamente o Antigo Testamento, não. Tá? Não é isso. É dizer que a interpretação do Antigo Testamento está no Novo Testamento. E quando o apóstolo Paulo fala que é alegoria, é alegoria. Quando ele fala que é tipo, é tipo. E assim ele vai dizer. O Novo Testamento define como se interpreta o Antigo. Ok, meus irmãos? Então, alegoria. Alegoria são figuras que representam algo além de si mesmo. Exemplo, no nosso tempo moderno. Aslan é uma alegoria de Cristo. Aslan é uma alegoria de Cristo. Sara e Agar, uma alegoria de duas alianças. Agora, uma parábola, não necessariamente tudo que está na parábola irá se referir a várias e várias coisas. Porque tem que ser uma lição específica. Essa maneira de interpretar a parábola está equivocada. Tá? Então, qual é a lição específica? Então, se a gente entende a maneira pelo qual uma parábola deve ser interpretada, se eu entendo que uma parábola não está querendo que eu fique desvendando quem é o trabalhador da 10ª hora, quem é o trabalhador da 4ª hora, quem é o trabalhador da 10ª hora, se a parábola não está querendo que eu desvende isso, a pergunta é: qual a mensagem principal desta parábola? Mateus 20, 1 ao 16. Qual é a mensagem principal desta parábola? Então, qual é a verdade que podemos extrair? A mensagem principal da parábola é justiça e graça. Por quê? Ela está falando, e essa é a tônica da parábola. Qual é a lição específica? A generosidade do Senhor. É isso. Quem abriu em Romanos 9,14 pode ler, por favor? Romanos 9,14. Diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Essa é a parte que Paulo vai falar sobre ele, né? Romanos 9, o criptonito dos arminianos. Então, o Romanos 9, ele vai depois distinguir ali sobre a questão de Deus ser soberano na salvação. Ele vai falar sobre como que Deus se demonstra soberano na salvação. Ele vai dizer no versículo 9,14, como se fosse ali o ápice, né? Eu terei misericórdia. Repete, depois ele vai dizer isso. Repete, por favor. 14,15. Diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Isso aí, obrigado. Então, quando em Romanos 9, Paulo fala da doutrina da eleição, ele já sabe que nós vamos chegar e falar: nossa, mas Deus é injusto. Porque se ele escolhe um, não escolhe outro. Lembrando que Romanos, prisma de Romanos, é sempre como que a gente interpreta um texto. A gente já viu como a gente interpreta a parábola. Tá? Um texto, temos sempre um contexto. Romanos, ele começa falando do quê? Romanos, ele começa falando da queda. Não especificamente da doutrina da queda. Fala Adão, não, mas ele fala da queda, depois vai falar de Adão. Bom, ele começa já falando do mundo em queda. Ele já reconhece que os homens carecem da glória de Deus. Romanos já começa com isso. É por isso que o mundo, Paulo está chegando em Romanos e falou assim: é por isso que o mundo precisa do Evangelho. O mundo precisa do Evangelho porque o mundo carece da glória de Deus. Os homens carecem da glória de Deus. Então, o pressuposto para entender Romanos é a queda. Ok? Romanos 1. Efésios, por exemplo, Efésios 1 está trabalhando nos tempos eternos. Os tempos eternos. A eleição que Romanos está tratando aqui, Romanos 9, ele está falando que Deus, na eternidade, elegeu uns para a salvação. E os outros, ele
deixou seguir o seu curso para a destino eterno, o juízo da morte. E aí vem uma indagação: acaso, por exemplo, Deus é injusto? Porque desta humanidade caída, dessas pessoas que estavam ofendendo a Deus, das pessoas que estavam odiando a Deus, Deus, por sua infinita misericórdia, ele decide salvar um e deixar o outro seguir o curso. Ele elege um e não elege outro. Romanos 9, 14 e 15. Não, Deus não é injusto. Por quê? Porque Deus demonstra a sua generosidade para quem Ele quiser mostrar. Por isso é justiça e graça. E é esse o eco da parábola que o apóstolo Paulo vai, vamos dizer, argumentar doutrinariamente. Ok? É por isso que quando é uma analogia, a parábola é uma analogia com uma lição espiritual específica, a gente pode sim, por exemplo, dizer que o Senhor daquela vinha é Deus. Por quê? Porque é uma lição específica. A lição é que assim como o trabalhador da vinha é generoso com quem ele quer, assim Deus é generoso com quem ele quer. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, meus irmãos? Tranquilo? Podemos seguir? Deu para entender alegoria e parábola? Deu para entender? Próxima semana alguém vai trazer de novo uma pergunta sobre se é alegoria ou se é parábola. MacArthur vai dizer, a lição é na verdade bem simples, a lição do quê? Da parábola, tá? Já que ela tem uma lição espiritual específica. A história é uma imagem expressiva da soberana graça salvadora de Deus. Já que todos os pecadores são indignos e já que as riquezas da graça de Deus são inesgotáveis, todos os cristãos recebem uma parte infinita e eterna da sua misericórdia e generosidade, mesmo que ninguém a mereça. Essa é a lição da parábola. Agora a gente vai analisar a parábola. Tá? A gente já definiu o que é parábola, o que não é parábola. Se analisar alegoricamente está certo, não. Então, tá? A gente vai agora analisar corretamente a parábola. Tá? Vamos analisar corretamente como que a gente chega nessa conclusão. Como que chega nessa conclusão aqui? Vamos lá. Contexto histórico. É importante que Deus está falando com pessoas do primeiro século. Né? Acho que se a gente levantar com quantas pessoas aqui pisaram numa vinha, não sei quantas pessoas podem levantar a mão. Né? Quantas pessoas aqui, Douglas, com a sua idade, deve ter pisado. Se o Douglas não pisou, então, como era trabalhar na vinha? Quanto ganhava? Porque a parábola está falando sobre o quê? O patrão pagando. Então, a pergunta é quanto ganhava? A gente tem que perguntar. São indagações legítimas para nós fazermos sobre a parábola. Tá? Quais são as referências dos ouvintes? Ou seja, quando Jesus estava contando essa parábola, quais são os referenciais dos ouvintes? Porque, afinal de contas, quem estava ouvindo não necessariamente era o quê? Trabalhadores da vinha. Como Israel trouxe aqui, da rede, a parábola da rede. Por mais que nem todos que ouvissem Jesus fossem pescadores, mas era uma profissão que todos conheciam, mas era patente na sociedade do primeiro século, ainda mais Israel, ali onde Jesus estava, que todos sabiam rudimentos da pesca. Todos sabiam o mínimo de pescar. Okay? Como a humanidade que viveu perto dos mares sempre soube. Tá bom, como era trabalhar na vinha? Isso aqui, meus irmãos, a gente está pegando para seguir o nosso estudo MacArthur. Então, o MacArthur vai dizer o seguinte: esse estudo que ele fez no contexto histórico. Os ouvintes de Jesus conheciam muito bem as vinhas. Grandes áreas de Israel estavam cobertas de videiras perfeitamente alinhadas. Israel possuía dois tipos de terra agrícola: planícies e colinas. As planícies e as grandes áreas planas eram usadas para cultivar trigo ou criar gado, e as colinas mais íngremes eram trabalhadas para formar terraços apropriados para plantar vinhas. Era um trabalho difícil, pois os terraços precisavam ser sustentados por muros de pedras, e essas pedras precisavam ser levadas e colocadas à mão. Qualquer terra fértil também precisava ser transportada nas costas dos homens ou por animais de carga. É isso que implicava trabalhar na vinha. Era um trabalho difícil, não era um trabalho fácil. Ok?
o salário de um diarista era bem menor do que o salário de um empregado fixo ou de um servo doméstico, que era de 1 denário por dia. Ou seja, esse é o próximo slide você vai deixar aqui. Ou seja, quando o senhor da vinha, proprietário daquela casa, que tinha uma vinha, ele oferece 1 denário para o primeiro grupo de trabalhadores, isso é generosidade. Já começa aí. A gente não pode entender que foi generoso com o último, mas não foi com o primeiro. Não podemos entender isso. Por quê? Porque nessa analogia que Cristo está fazendo, os ouvintes entendiam muito bem. Então, vamos imaginar aqui os ouvintes. Tá? Primeira vez alguém está ouvindo essa parábola. Jesus ia dizer assim: porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada, e os ouvintes estão prestando atenção, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustados com os trabalhadores a 1 denário por dia, os ouvintes de Jesus teriam se assustado. O que é isso? Um trabalhador de vinha, que não é servo doméstico, que não é contratado pela família, ganhando 1 denário? Que generosidade desse senhor! É a mesma coisa de alguém chegar e contratar, mesma coisa ainda assim, com uma comparação muito distante, mas imaginemos que um americano abre uma fábrica aqui no Brasil, ou no Nordeste, vamos lá, no Nordeste, e ele coloca o padrão de salário de um americano. Imagina, nós ganhamos por dia, ele ganhar 50 e poucos reais, 60, que é o salário mínimo, né? Botar aí, não sei, converte isso para dólar, de dólar para real, e ainda no parâmetro dos Estados Unidos. A pessoa que receberia um salário mínimo ganharia mais de 200 reais por dia. Tá? Seria isso. Já não é generoso? Trabalho braçal. Aqui está falando de pessoas que não têm uma estrutura para trabalhar com o que quer. Só lhe resta o trabalho braçal, não que ele escolheu, mas o que resta. Ok? Não é ele que escolheu. Ele não escolheu isso. Ele está ali, na praça, esperando ser contratado por qualquer pessoa. É por isso que vai o trabalhador, o senhor da vinha, contrata o primeiro e contrata o último na hora, 1/10. 1/10 é o trabalhador que está ali e não conseguiu trabalho. Ele não conseguiu trabalho. 1/10 seria 5 horas da tarde. O trabalho do judeu era de 6 da manhã às 6 da tarde. Então o dono da vinha foi 5 horas da tarde e falou: vem trabalhar, que é o último grupo. Tá? O último grupo. Vem trabalhar comigo e eu te pagarei o preço justo. 5 horas da tarde, ele trabalharia 1 hora. Qualquer preço para ele, qualquer valor que pagasse, ele estaria muito satisfeito. Porque senão ele ia para casa passando fome. É essa a realidade. Essa é a realidade, muitas das vezes, do primeiro século. A realidade, em muitas situações, era, no primeiro século, dependendo de algumas situações ali econômicas, políticas, de uma fome talvez, em alguns momentos, tão extrema que a pessoa se vendia como escravo. A escravidão era legítima nesses momentos. Tá? Era legítima nessa época. No momento de escassez, a pessoa poderia se vender como escravo. Era legítimo. É isso que o primeiro século. A gente não pode pegar a nossa cultura, né, cultura do século XXI, para interpretar a parábola. Tem auxílio governamental aqui não, meus irmãos. Quem não trabalha não vai receber nada. Não trabalhou, passou fome. É isso. Tá? É isso. E o Senhor da vinha vê a generosidade, é tanto que no primeiro e no último ele se mostrou generoso para com os dois. Por quê? Porque ele estava dando, pelo menos no primeiro, até então, que acordou, 1 denário. E para o último, ele falou: vou te pagar um preço justo. Qualquer preço para aquela pessoa seria de bom tamanho. Tá bom? Então vamos ver agora sobre justiça no salário. Algum irmão abre em Levítico 19:13. Outro irmão em Deuteronômio 24, 14 a 15. E por último, alguém em 2 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Aquele que abriu em Levítico 19:13, pode ler, por favor. Oi? 2 Timóteo 5, 17 e 18. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Só o 13?
Repete qual foi, Gabriel. 18, 13. 13. 19, 19 e 5, 13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. É alguém que abriu Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário, antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja de pecado. Obrigado. 2 Timóteo 5, Jéssica. 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo, não existe 2 Timóteo 5, é 1 Timóteo. Tá? 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados, honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afatigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaçais o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Obrigado, Jéssica. Por que é importante nós termos esses versículos como pano de fundo? Porque muitas das vezes é importante a gente ter de princípio de que a Bíblia ela serve para nós interpretarmos a realidade. Tá? E uma coisa que a parábola da vinha não está ensinando, por isso que é importante não realizar o método alegórico e entender a lição específica. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho uma corrente ideológica, uma corrente ideológica que acredito que o mercado se regula em última instância. Tá? Então eu posso pagar quanto eu quiser, quando eu quiser, quanto e quando. Tá? Aí a pessoa que é cristã, ela vai justificar isso nessa parábola. Não. Por quê? Porque a parábola não tem esse propósito. Quer justificativo de salário? Levítico 19, 13, Deuteronômio 24, 14, 15 e 2 Timóteo 5, 17 e 18. São regulamentações de salário. Tá? Princípios e propósitos. Ok? Então, quando o ouvinte estava ali prestando atenção no que o Cristo estava dizendo, ele já sabia o que, por exemplo, iria acontecer no final da história. Por quê? Porque era da lei a pessoa receber no final do dia. Nós vimos aqui, o jornaleiro tem que receber no final do dia. A gente não pode reter o que o trabalhador fez. O que fez, não pode. Reter o dinheiro, e isso existia juros até mesmo no primeiro século, reter o dinheiro para eu ganhar juros e depois eu pago o trabalhador sem juros. Isso é feito até hoje, não é legítimo. Tá? 2 Timóteo 5, 17, 1 Timóteo 5, 17 e 18, aqui está induzindo todos os alunos. 1 Timóteo 5, 17 e 18 também não é aqui do devaneio da igreja local, como e quando e o que eu quero pagar para o pastor, que é o presbítero docente. Também não. Tem uma regulamentação para isso. Tá? Então isso não é tirado. Por exemplo, a parábola, ela não tem esse propósito. A parábola tem o propósito o quê? Mostrar a generosidade. Ok? A generosidade. Alguma dúvida? Alguma consideração? Constatação? Refutação? Tá. Vamos então ao pagamento que é realizado na parábola. E o eco é o Senhor falando: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Isso a gente pode dizer que é um princípio. Tá? Isso pode ser um princípio, dependendo de onde isso for aplicado. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, vamos ver o próximo slide? Fala, Jéssica, aqui na bola. O proprietário desta parábola, que representa Deus. Opa, já estou me adiantando. Vamos chegar aqui na parábola. Versículo 8. Versículo 8, capítulo 20, versículo 8 de Mateus.
Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Começa pelos últimos. Ó, por que o trabalhador está fazendo? Meus irmãos, ele me pergunta, por que o trabalhador, o senhor da vinha, está fazendo isso? Se o senhor da vinha, ele paga o primeiro e depois ele paga o último, o primeiro iria receber o seu pagamento, iria embora e jamais saberia que o último recebeu tanto quanto ele. Certo? Ora, quem trabalhou primeiro, recebe primeiro. Quem trabalhou por último, recebe por último. Mas por que o senhor da vinha não faz isso? Porque o senhor da vinha, ele tem um propósito de demonstrar que o fato de eu estar contratando vocês não é porque eu preciso de vocês, mas é para demonstrar a minha generosidade. Esse é o propósito. E os primeiros vão ver a minha generosidade com os últimos. Esse é o propósito. É por isso, e depois já vem uma razão anexa ainda maior ao porquê os primeiros serão os últimos, tá? Mas dentro da parábola, dentro da história, desse arco narrativo, é esse um dos motivos. Um dos motivos para que o Senhor da casa venha pagar os últimos e depois os primeiros. É interessante que o versículo aqui, versículo 11, né, ele fala dos primeiros, os últimos recebendo denário, e no versículo 11 ele vai dizer dos últimos. Mas tendo recebido o quê? Um denário. Afinal de contas, o Senhor da vinha tinha combinado o quê? Um denário, certo? Versículo 11, mas tendo recebido, murmurava contra o dono da casa. A gente não pega a tradução, mas no grego, aqui, tem uma figura de linguagem, é onomatopeia. E quando uma palavra, ela expressa um som. Então, o que a palavra está identificando aqui, são os caras realmente murmurando, fazendo aquele som de meio que falando para si e exprimindo alguma coisa. É essa a ideia. Aí dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os iguais a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, o proprietário aqui, ele é cordial, ele fala a verdade, ele é duro, mas ele é cordial. Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Mas assim, meu amigo, se eu quisesse dar um denário até mesmo para quem não trabalhou, eu daria. Tá bom? Se eu quisesse fazer isso, o dinheiro é meu. Se um patrão, nosso patrão, por exemplo, quiser pegar o mesmo valor que paga pra gente, não tirando de nós, e dar para uma pessoa assim, aleatória, ele pode fazer, o dinheiro é dele. Aí já fala, patrão, por quê? Não. O dinheiro é dele. Certo? Desde que não deixe de pagar o que combinou conosco. Justiça. Ok? Dentro da parábola aqui. Então é isso que o senhor está falando. Porventura eu não mereço fazer o que quero do que é meu. Pode fazer meu dinheiro. É meu dinheiro. E o que eu combinei com você eu estou cumprindo. Acabou. Vai para casa. Fica feliz. Porque você sabe muito bem que se fosse para receber o que você deveria receber, você receberia menos de um danado. E se não fosse por minha generosidade, você poderia estar como esses trabalhadores da hora de 5 da tarde, da 1/10 hora, ou seja, sem trabalho nenhum. Você poderia, se não fosse a minha generosidade, ir para casa passando fome. É isso. Então fica feliz. Ele continua, ele constata o motivo da murmuração. Ele diz, porventura, não, seguindo, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Ou seja,
Ou você está tendo inveja porque eu estou mostrando bondade. É isso? O Senhor Davi está falando que o problema não está no salário, o problema está no coração ingrato. Esse é o problema. O problema é a ingratidão de vocês. Bom? Vamos lá. Você estava falando isso e eu estava lembrando da história de Jonas. Ele não queria que o povo de Nínive recebesse, né? Ele estava muito parecido com isso, né? Porque ele estava murmurando por que eles merecem isso, né? Como se fosse mais ou menos a mesma coisa, né? Ele recebeu de graça, mas ele não queria que outra pessoa recebesse essa generosidade de Deus, né? A aplicação do Gabriel é fantástica. Por quê? E isso é o que vai dar ensejo também para o argumento de Paulo e Romanos, por exemplo, eles ficarem, os judeus que estavam agarrados ali, à época de Moisés, ficaram surpresos porque a gente está sendo chamado. Nínive é um pré-anúncio do que viria a ser na plenitude dos tempos. Gentios sendo enxertados na oliveira de Cristo. E Jonas já demonstra como é o pensamento judaico, do judeu. Porque o judeu, e isso aqui é muito importante, esse equívoco, por exemplo, de achar que a salvação do Antigo Testamento era por obras, Deus nunca falou isso. Nunca. Deus deu uma lei e falou: cumpra. E eles não cumpriram. Ninguém cumpriu perfeitamente a lei. Ninguém. E Deus ainda salvou seus escolhidos. Mas muitos judeus acreditavam que, afinal, se ele me deu uma lei, então eu vou ser salvo por causa da lei. Eles não entenderam que a lei é o padrão de justiça de Deus. E que desse padrão de justiça todo homem não consegue alcançar. E Deus veio com a sua generosidade salvar aqueles a quem Ele quer, por sua exclusiva vontade e desígnio, salvar. Bom? Muito bom. Ele quis salvar Nínive. Ele quis chamar Nínive ao arrependimento. E os ninivitas se arrependeram no período de Jonas, e Jonas murmurou, ficou irado. Muito bom. Tem mais? Isso é muito latente também lá em Atos, né? Que a gente vê essa questão do gentio e do judeu. Mas eles não se circuncidaram, né? Se circuncidaram, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo. Como? Né? E Deus mostrou que não é o que pelas obras dele, né? Não é. Claro que existem os mandamentos ali, né, para ser seguido, mas isso não é o padrão para a salvação. Né? Não é a causa da salvação. Os mandamentos de Deus não são a causa da salvação. Os mandamentos de Deus são dados para aqueles que já são povo de Deus. Por quê? Interpreta-se muito equivocadamente Êxodo 20. Êxodo 20, quando Deus dá o mandamento dele, ele já tem um povo exclusivo seu há 400 anos, mais de 400 anos, que ele chamou Abraão. O povo já era dele. Ele não falou: cumpra esse mandamento para ver se vocês vão ser meu. Então, eu estou renovando a aliança, estou fazendo uma aliança agora com Sinai, mas vocês cumpram isso. Uma aliança. Não é a causa da salvação. Tá bom? Muito bom. E, por exemplo, se a gente for colocar de mostrar generosidade, uma carta até trabalho no seu livro, a gente tem dois exemplos máximos, assim se pode dizer, dos evangelhos: Judas e o ladrão da cruz. Judas trabalhou 3 anos, mas era o filho da iniquidade, mas ele trabalhou. Ele trabalhou 3 anos. E no finalzinho, ele traiu Jesus. Já roubava durante o período, traiu Jesus. O ladrão da cruz, sabe o que é literalmente não fazer nada? É o que o ladrão da cruz fez. Ele literalmente não fez nada. Mas o que ele fez é a causa da salvação, que é a obra do Espírito Santo. Ele creu em Cristo. Quando vieres no teu reino, lembre-te de mim. Ele está dizendo: eu sei que tu és o Filho de Deus crucificado. Lembra-te de mim. É aí que está a nossa salvação. Essa é a causa. Cristo crucificado. Amém? Um ponto interessante
que Jesus sempre trata isso quando ele está lidando com os discípulos, né? A questão da tendência do homem natural de olhar para o próximo, né? Igual primeiro tire, né, a trave dos seus olhos, né, para depois se preocupar com o cisco, né, do irmão. A questão também dos discípulos brigando entre si para ver quem era mais importante, né, dentre eles, que sentaria ao lado de Cristo e tudo mais. E no nosso dia a dia, né, a gente sabe que a eleição é espiritual, né, então a gente consegue enxergar isso no mundo sensível, né, natural, essa questão pecaminosa, né. Você vê, por exemplo, no ambiente de trabalho, né, é muito isso, essa questão, você recebe o que foi acordado, mas você está sempre mirando o outro no sentido, caraca, pô, eu mereço muito mais do que eu ganho, fulano faz menos e ganha. Isso é natural, é a questão do pecado, né? E essa lição natural e espiritualmente é no sentido de, Jesus fala, né? A palavra de Deus, cada um Cristo do seu próprio pecado, né? Olhe para si, né? No sentido de autoanálise e peça ao Senhor que te trate, né? E deixe Deus tratar o próximo, né? No sentido que cabe da edificação você faça, mas não nesse sentido crítico, né? No sentido de que não é de acordo com a palavra de Deus. É muito interessante essa nossa ingratidão, né? E a nossa falta de contentamento espiritualmente, primeiro, que vai ter essa consequência naturalmente também, né? No mundo natural. Então é interessante, né? Isso ressalta realmente esse pecado, esse resquício do pecado em nós. A gente está sempre insatisfeito, né? A gente está insatisfeito com o nosso trabalho, a gente está insatisfeito com o nosso salário, a gente está insatisfeito, às vezes, por questão espiritual, né? Esse coração de insatisfação, né? Exatamente. Então, acho interessante o que fala, né? Esse ensinamento da parábola, no sentido, o dinheiro é dele, né? Ele faz o que quer. Se você recebe o salário que foi acordado, fique satisfeito, né? Feliz, porque o patrão está honrando com o que foi acordado. Senta para conversar, se for o caso, para melhorar e chegar no outro acordo, mas ficar se queixando, né? Não chega a lugar nenhum. Né? A gente vê isso, como que a analogia que Cristo faz, como se diz, é algo que a gente vê muito hoje. Os pastores não vê trabalhadores da vinha, mas é a mesma coisa, né? Essa questão de por que igual hoje em dia? Nós não olhamos, quando nós estamos descontentes com o nosso salário, por que a gente não olha para quem está desempregado há muito tempo? Por que a gente olha quem está recebendo mais? Quem disse que essa é a regra? Por quê? Não deveríamos estar contentes de que Deus está nos sustentando? Não, tem que olhar ou para o funcionário ali que está recebendo mais do patrão, ou de alguém do Instagram que eu estou vendo, ou nunca está contente. A gente passa essa vida aqui descontente. Passa a vida descontente, murmurando. Passa a vida murmurando. Aí é promovido, murmura, porque sempre vai ter alguém acima de nós, gente. É isso. É isso. Tá? E quando a gente entende que o nosso Deus é um Deus que governa tudo, e nós entendemos que o nosso Deus governou, utilizando a sua mão providencial para nós estarmos onde nós estamos, nós devemos também entender muitas vezes a aprovação que Deus dá ao seu filho, para que se em tal situação a pessoa não vá murmurar ou não. Amém? A gente acha que Deus só provou o pessoal da Bíblia. Só quem está na Bíblia Deus provou. Quem está depois aí, estou vivendo e está tudo bem. A analogia geralmente do reino de Deus com algo natural é geralmente trabalho. Tá? Geralmente a gente viu como que era pesaroso trabalhar na vinha. Jesus em nenhum momento disse que é fácil ser cristão. Fácil seguir a Ele. É fácil. Se alguém disse isso para um de nós, nos enganaram. Ninguém disse isso. É o que Nicodemo fala. O Evangelho, o símbolo do Evangelho é uma cruz, não é uma escada. Tá? É isso. É difícil. Tá? É difícil. Vamos seguir então. O proprietário da parábola representa Deus, a vinha é o reino, a esfera do domínio de Deus. Tá? Agora vai ter interpretação correta. Os trabalhadores são fiéis, pessoas que trabalham para o reino. O dia de trabalho é a sua vida. A noite, a eternidade. Olha só como que uma carta ele tem um cuidado. Tá?
o administrador representa, talvez, Jesus Cristo, ao qual foi confiado todo o juízo. O denário representa a vida eterna. Por que ele fala talvez? Porque vão ter aí pessoas os comentários que discutem essa parábola nesse sentido, os que não interpretam alegoricamente, interpretam corretamente, dizer, ora, o administrador não tem um protagonismo na história. Se a gente pega a parábola da rede, que o Israel trouxe, os anjos têm muito mais protagonismo do que esse homem aqui. A gente vê que ele entra aí, mas quem é o protagonista é o Senhor aqui. É por isso que é um talvez. Talvez seja, talvez não seja. Isso não interfere. Não é motivo para ficar brigando por isso. Tá? Isso não interfere. Ok? Então essa é a interpretação correta da parábola. Por quê? Porque o reino de Deus é semelhante a. Se é semelhante, então tem uma lição específica que ele quer nos trazer. E se a lição específica é sobre a vida eterna, geralmente a parábola está ligada à vida eterna, já é o prosseguir, é a vida eterna. Não é? No final vai chegar o quê? Os pescadores, assim como os pescadores chegam separando os peixes bons e ruins, no final do tempo eles vão chegar separando o quê? O joio e o trigo, os justos e os injustos. Mas essa parábola diverge em propósito das parábolas, por exemplo, de Mateus, dessa parábola de Mateus 13 e da parábola do joio e do trigo e da parábola do semeador que sai a semear. Qual é a divergência? Ela está falando do povo de Deus. Ela não está falando que quem recebeu às 6 da manhã é réprobo. Todos receberam a generosidade. Tá? Todos. Porque Jesus está ensinando aqui que, infelizmente, por causa do nosso pecado, até mesmo nós, que somos povo de Deus, podemos ser ingratos com a generosidade do nosso Deus. É isso que Jesus está ensinando. A gente vai ver melhor isso. Agora, o Vinícius já trouxe aqui um mini spoiler. Porque Jesus contou essa parábola nesse contexto. Por quê? Lembra que o pastor Sam me disse que muitas vezes a parábola serve para exemplificar o que foi dito, ou divergir, ou separar ditos ali nos contextos? Então, o contexto é fundamental para interpretar uma parábola. Algumas vezes quando a gente troca um capítulo por outro, nós temos a tendência de encerrou o 19, eu apago tudo que está no 19 e eu começo no 20. Acabou o 20, eu apago tudo que está no 20 e vou no 21. A Bíblia, meus irmãos, não é uma teologia sistemática. Não é um dicionário. A Bíblia, ainda mais esse texto narrativo, ela está ligado. Está ligado. Então, o que está nessa estrutura aqui? Versículo 23. Depois de Jesus exortar o jovem rico de que, ora, se você realmente é cumpridor da lei, tá? Você é cumpridor da lei, então vende tudo que tem e siga-me. E o jovem sai entristecido. Ele sai entristecido porque tinha muitos bens. Jesus, então, seguindo aqui, versículo 23, então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Reino de Deus. Okay? Entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens. Isso é muito importante ter isso aqui, ó. Quem pode ser salvo? Isso é impossível aos homens. É impossível um homem conseguir a sua salvação. É a constatação do próprio Cristo. Isso é impossível. Impossível. Hipótese, não cogitem hipótese alguma de vocês conseguirem ser salvos. Alguém vai interpretar a parábola de que os pobres conseguem ser salvos. A parábola não, o jovem rico. Essa questão do jovem rico. O pobre consegue ser salvo. Não, Jesus não está falando isso. Ele está falando da dificuldade da pessoa que tem muito dinheiro de conseguir. Por quê? Porque ele ama o dinheiro. Mas é impossível qualquer homem de qualquer classe social ser salvo. É impossível aos homens, genericamente, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, é impossível. Ok?
É impossível. Então lhes falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, quem será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, seu pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ok? Porém, olha o porém aqui, ó. Porém, primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. E como que termina a parábola? Porque muitos são chamados, versículo 16, são os últimos. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus está ilustrando o que ele acabara de dizer. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos. Olha, o fato de vocês terem abandonado suas casas, abandonado tudo que lhes pertencia para me seguir, é uma das demonstrações de salvação. Mas não é a causa. Não é a causa. Por quê? Aí ele vai contar a linha, para a linha. Porque os discípulos, trabalhadores começaram às 6 da manhã e receberam a generosidade. Os trabalhadores da 10ª hora receberam a generosidade de Deus. Meus irmãos, por mais que nós ficamos descontentes, vamos ser sinceros, nós somos... E uma carta fala que o dono da casa com certeza é Deus, né? Porque ele salvou. Ele salva, perfeito. E se a gente colocar assim numa maneira, uma aplicação, tá? Não é uma interpretação, uma aplicação que eu vou dizer agora, é uma aplicação, não é interpretação. Uma aplicação a gente pode dizer que nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Por quê? Não estou falando de termo escatológico não, uma aplicação mais exercício de imaginação. Tá? Por quê? Porque nós estamos... Olha o que os cristãos do primeiro século fizeram, olha o que os apóstolos fizeram, olha como eles trabalharam. Nós temos dificuldade de ir na reunião de oração. Isso é verdade. Nós temos dificuldade de cumprir os nossos ritos religiosos que Deus nos deu. Se a gente se comparar com os cristãos perseguidos do mundo, realmente a gente vai dar 12 horas. Tipo assim, 15 para 6. É isso aí, faltando aí. 15 minutinhos, vamos trabalhar. Está quase ali. É isso. É isso, infelizmente. Né? Então, Jesus, e o que Vinícius disse é muito assim, legal, porque os discípulos não entenderam isso. Por quê? Olha o versículo 20, do capítulo 20. Jesus já falou, olha, não é esforço que ganha o reino. Né? Não é esforço que ganha o reino, não é isso. E parem de querer ser os primeiros. Tá? Parem, porque é o Senhor da linha que vai mostrar sua generosidade. E os últimos serão os primeiros, essa é a lógica do reino. E logo depois, versículo 20, diz assim, o texto: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, que é o que Deus disse, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor e perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, que é Tiago e João, se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda. Eles não entenderam. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam: podemos. Versículo 23, então lhes disse: bem bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Vamos colocar aqui, de acordo com o contexto? É o Senhor da vinha que vai fazer isso. O Senhor da vinha. Eu acabei de falar isso com vocês. Eu acabei de falar para vocês que não interessa se vocês começaram às 6 da manhã. Já é generosidade vocês terem começado. Para de ficar com esse pensamento de querer ser o primeiro. Continua. Ora, Deus continua. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Por que indignaram? Porque todos eles queriam ser os primeiros. Por isso. Todo mundo queria ser o primeiro. Fato é que Jesus lava os pés dos discípulos. Nenhum discípulo lavou o pé um do outro.
Jesus lá, Jesus está mostrando, olha só, é assim que funciona o reino. Para de querer ser o primeiro. Em Atos 1, Jesus já está ressuscitado, Jesus está prestes a acender os céus. Se perguntam, Senhor, é agora que vai restaurar Israel? E possivelmente tem algo latente ali de que é agora que eu vou reinar contigo. Meus irmãos, não compete a vós saber o que Pai reservou por sua exclusiva vontade. Ide em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Isso compete a vocês, trabalhar na vinha. Vai, trabalha. Então Jesus, esse versículo, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui também tem um eco, porque possivelmente o administrador não seja Cristo, não é? Porque pode ser uma interpretação, porque Cristo já mostrou. O filho do dono da vinha, ele faz mais do que esse administrador, se a gente pode usar assim. Ele faz mais, ele mostra como que é. Ele mostra que ele não veio para ser servido. O próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que criou tudo, aquele que sustenta tudo, aquele para quem tudo foi criado, o mundo foi criado para ele. E ele não fala: Pedro, lava meus pés. Ele faz isso. Ele tinha toda a prerrogativa disso. Ele está recebendo honra e glória, mas só quando ele veio, ele quis ensinar o seu povo como deveríamos agir. Novamente, o que o reverendo Sam fala: aprender preceitos teológicos é fácil, exercer isso é difícil. Isso é difícil. Ter um coração inclinado a servir constantemente. Não é servir um dia, acabou. É das 6 da manhã às 6 da tarde. Ou seja, é a sua vida inteira. Ok? Então esse é o contexto da parábola. É por isso que nós temos essa lição espiritual. O contexto que os discípulos não estavam entendendo. Não estavam entendendo. Tanto é que aqui Jesus está falando o quê? Deus homem está falando o quê? Ele está falando de escatologia, o fim do mundo, apenas entre os eleitos. Ele não está trabalhando réprobo aqui. Porque ele está querendo ensinar uma lição espiritual aos eleitos que estavam ignorando a generosidade de Deus. Ok? Alguma pergunta? Alguma consideração? Vamos para o final. Princípios ensinados. Tá? Isso aqui a gente vai passar. A salvação não é merecida. Esse é o princípio ensinado. Salvação não é merecida. Não é. A gente pode tentar cumprir os 10 mandamentos, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E o fato, por exemplo, de nós sermos filhos de Deus, tá? De nós sermos filhos de Deus, isso já é uma graça que é inimaginável. É inimaginável. Porque mesmo usando aqui recurso hipotético, mesmo que nós não tivéssemos caídos em Adão, nós não teríamos o privilégio de sermos filhos de Deus. Porque nós fomos criados, nós somos criaturas. Esse privilégio, essa prerrogativa é única ao Filho. E a sua graça é conceder isso a nós. Sermos filhos de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Deus concede a mesma graça abundantemente a todos que seguem a Cristo. Tanto aquele como o ladrão da cruz, que crê em Cristo no último segundo de suspiro de sua vida, como aquele que está desde a cidade servindo ao Senhor. Ok? Deus quem inicia a salvação. Quem é que vai contratar os trabalhadores? O senhor Davi não está ali parado, aceitando o currículo. Ele está fazendo isso, ele está indo até as pessoas. Deus chama os pecadores, não os autossuficientes. Isso aqui vai ao encontro do que o Gabriel trouxe no devocional de hoje. Ele veio o quê? Para aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que consideram que constatam a beleza do seu ser, constatam que são pecadores,
constatam que são depravados, constatam que são doentes. Aqueles que acham que conseguem herdar a salvação pelos seus esforços, Deus não veio para eles. Jesus não veio. Eles vão chegar no dia do juízo e vão ter uma surpresa. Mas eles querem se apresentar diante de Deus sem a graça, com suas obras. A surpresa é o fogo eterno. Para encerrarmos, quinta lição: Deus é soberano na realização da salvação. Sexta, Deus cumpre sua promessa. O que Deus promete? Isso aqui é muito importante. Nessa nossa atualidade em que o neopentecostalismo impera, tem muita gente falando que Deus prometeu o que não prometeu. Deus prometeu isso. Aonde está? Está na Bíblia? Não está. Então Deus não prometeu, meu Deus. Não prometeu. Prometeu que eu vou trabalhar em tal empresa. Aonde está isso na Bíblia? Terceiro capítulo do achismo. Só se for. Não está na Bíblia isso. Não está. O que Deus prometeu? Deus prometeu que todos aqueles que creem em Cristo herdarão a vida eterna. É isso que Ele prometeu. Tá? É isso que Ele prometeu. Mas Ele não prometeu saúde. Não, Ele não prometeu saúde. Ele não prometeu prosperidade. Ele não prometeu várias e várias coisas que nós queremos. Mas Ele não prometeu. Por quê? Porque Ele não prometeu. Porque Ele é Deus. Ele faz o que Ele bem quer. Ok? E Ele é tão generoso que o mais importante Ele prometeu para nós: a vida eterna. Essas coisas que nós almejamos, além da vida eterna, é brincadeira de criança. É criança brincando com barro. É criança brincando com barro. É a gente querendo um emprego melhor, a gente querendo isso, querendo aquilo. É igual uma criança brincando com barro. Deus está prometendo a eternidade. O gozo é eterno com Ele. É isso que Ele está falando. E a gente quer ficar descontente por causa de frivolidade. A gente tem que se agarrar nas promessas. E a promessa é muito grande. Ser filho de Deus, já sendo uma realidade. Eu quero uma. Poxa, mas só que a realidade de vida eterna está muito longe, meu querido. Você já é filho de Deus. Você já é. Já tem uma promessa de ter gozo na sua alma, de ter alegria indescritível. Dessas promessas a gente pode se apropriar e buscá-las. Busque conhecer as promessas de Deus e se aproprie delas. Diz: Senhor, Tu prometeste isso, e é isso que eu quero. Tu prometeste que eu não viveria essa terra aqui com uma aflição enorme na minha alma. Tu prometeste a minha alegria indescritível, indizível. Eu quero essa alegria, essa promessa. Essa é a nossa alegria. Se agarrar no que Deus prometeu. Agora a alegria, tendo causa no emprego ou em qualquer outra coisa, Deus não prometeu isso. Vai ficar triste mesmo. Vai passar a vida triste. Pode ser salvo? Pode. Vai passar a vida triste. Tá? Por quê? Porque a alegria que a pessoa quer não é alegria em Deus. Em última instância. Tá? Em última instância. A alegria é plena. Ela tem uma alegria de pequena em Deus. Mas quando vai estender para a vida, aí não tem. Ok? O penúltimo: Deus sempre dá mais do que merecemos. Já viu isso? Tá? E o último: Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar a sua graça. Sempre. Quer momento de aflição, quer momento de bonança. Sempre. Amém, meus amigos? Perguntas e considerações? Ok? Para nós encerrarmos? Já é o Douglas. O Hélio. Você vai falar. Muito bom a entendermos o contexto, né? Quanto à questão do que a gente viu, de todas aquelas 7 parábolas em Mateus 13, distinguindo o ímpio do justo, justificado por Cristo, e agora no contexto de todos serem ali, fazendo parte do reino. É muito importante o contexto, né? A gente precisa
mensagem está atenta nisso, para que nós possamos entender melhor a palavra. Não faça aquilo que Deus sempre perdemos uma oportunidade de tanto. Principalmente aquilo que você falou de você ler o capítulo 19 hoje. Ok, eu li o capítulo 19 amanhã, eu li Mateus 20. Você perde tudo que foi ensinado no capítulo 19. Você perde uma oportunidade de entender